tópicos que a gente vai falar é a responsabilidade dos coordenadores, o que cada um faz dentro da equipe, as funções, o momento pré-encontro, durante o encontro e o pós-encontro. Definir e desenvolver o foco da temática de estudo do encontro junto com as frentes, atividades, abertura e encerramento. Elaboração das atividades de quarto. Preparar e entregar, resumo, material de estudo, atividades e apostila para os monitores de quarto. Definir e organizar. Nomes dos quartos, apresentação dos quartos, materiais, premiação, critérios de pontuação, cartaz. Organizar o laboratório para preparar os monitores de quarto. Coordenar os quartos e grupo de monitores durante o encontro. Zelar pelo cumprimento e realização das regras do Evangelho e na organização do banho dentro dos quartos. Comprar os materiais que serão utilizados nas atividades e entregar notas fiscais para finanças do encontro. E aproveitando que a gente está falando de responsabilidade, quantas pessoas são necessárias para integrar nossa equipe? Quanto à equipe de coordenadores, são 4. 2 rapazes e 2 meninas. Agora, quanto aos monitores em si, é aconselhável formarmos duplas. Uma vez que a nossa equipe está formada, eu te pergunto, Amanda, o que compete a cada um fazer? Bom, os coordenadores eles têm o dever de zelar por aquelas responsabilidades que a gente acabou de falar para vocês, porque os monitores de quarto vão se espelhar em vocês. Então, durante o encontro, os coordenadores eles podem também dividir algumas das funções, como dar materiais para os quartos, no caso das meninas, os meninos estarem em comunicação com as outras frentes, mas aí é com vocês. O que é preciso para que o trabalho flua? Materiais das atividades de monitoria. Os coordenadores devem estar com a apostila sempre em mãos. A apostila dos coordenadores possui detalhes e informações a mais, que não estão na apostila dos monitores. Horários de reuniões de frente, recomendações para o bom andamento das atividades, divisões das duplas de monitores, etc. Agora vem a parte mais importante do encontro, que é a organização antes do encontro. Nessa hora o coordenador da monitoria de quarto trabalha, e bastante. Então ele tem que pensar em várias coisas e organizar várias coisas relativas à monitoria para dar tudo certo no dia. Nesse momento pré-encontro, uma das funções mais importantes é justamente a reunião entre a equipe de coordenadores para alinhamento e planejamento das informações. Além disso, uma vez que os coordenadores têm em suas mãos o cronograma do encontro, eles já têm que marcar as reuniões desse cronograma com os monitores de quarto. Lembrando sempre que esse cronograma tem que constar na apostila de todos os monitores. E uma ideia bem legal que a gente fez esse ano é montar um e-mail específico para a monitoria de quarto. Uma ideia é moniquarto@gmail.com. A partir desse e-mail a gente manda as apostilas, a gente manda informações, entre em contato com os monitores e fica disponível para qualquer dúvida que eles tiverem. E outra ideia legal também foi montar um grupo via Facebook. Só que aí você terá que adicionar todos os monitores, né? Então fazer todo esse trabalho de buscar os monitores via Facebook e eles estão lá, você vai achar. E ir adicionando eles. E esse grupo é bem legal, que a gente pode entrar em contato, tirar dúvidas, e o próprio pessoal manda vários materiais que vão ajudar na monitoria. Deu muito certo. Uma vez criado esse grupo, ele ganha vida própria. Outro ponto muito importante a ser efetivado neste momento pré-encontro é a organização do laboratório. Lembrando sempre que no laboratório é onde os coordenadores vão passar as informações, as características do encontro para os monitores. Previamente, o que tem que ser feito quanto ao laboratório? Preparação de slides, materiais a serem distribuídos, dinâmicas a serem realizadas com os monitores. E é super importante porque esse é o nosso primeiro contato com os monitores de quarto. Então a gente tem que focar bastante na responsabilidade, na conduta, na postura e nos sentimentos do monitor. Porque esse é um dos pontos que tem dado mais problema nos encontros. Então vamos ficar bem atentos. Ainda quanto ao laboratório, uma dica muito interessante que deu muito certo no Encontro Geral de 2012
foi a elaboração e estudos de casos práticos, ligado a aspectos genéricos do encontro, relativo aos alunos, bem como as atividades a serem aplicadas pelos monitores de quarto. E para finalizar, repassar as atividades, né? Mas isso já é de prática. Tranquilo. E outra coisa legal de vocês ficarem atentos é sempre ter o mapa da escola onde vai ser o encontro, que aí vocês já têm definidos mais ou menos onde vai ser as salas, a quantidade de quartos que vão ser, e pedir para a coordenação de mocidade também as inscrições prévias dos monitores. Assim vocês já têm os contatos de e-mail, telefone deles, e aí já pode ir agilizando para entrar em contato com eles. E também para fazer a divisão prévia das duplas de monitoria. Justamente falando das duplas, é que agora a gente vai tocar num assunto que é delicado, só que ao mesmo tempo é crucial para o sucesso da monitoria no encontro, que é justamente os critérios de formação dessas duplas. Como que nós vamos pegar duas pessoas e juntar para fazer uma dupla? Vamos lá? Critérios de divisão das duplas. Então, primeiro, vamos fazer uma elaboração de um questionário para que possamos conhecer antecipadamente cada monitor e ter noção do aproveitamento do seu estudo. Esse questionário deve ser enviado logo após as inscrições só para os monitores de quarto, e já existe um modelo disponível que foi usado no Encontro Geral de 2012. Outro critério que deve ser observado é a participação dos monitores em atividades pré-encontro, como workshops e leitura exigidas. Na dupla, colocar um mais experiente com um mais novo no trabalho. Então, vocês podem ver isso pelas vezes que ele monitorou quarto em encontros. Também dividir as duplas com regionais diferentes, e é importante sempre ter um monitor de cada regional na dupla, para ter uma troca de experiência e ser um exemplo frente aos alunos, os quais às vezes não podem escolher que quarto querem ficar. E não colocar duas pessoas muito jovens juntas, né? Verificar a questão da idade e o perfil aferido no questionário, o nível de conscientização da pessoa, o estudo, a dedicação que ela está tendo, que tudo isso o questionário dá para vocês. Aqui vai uma sugestão. As duplas somente se conhecerão no momento de passar as atividades durante o laboratório. Isso por quê? Nos meses que antecedem o encontro e no próprio laboratório, durante o momento de reflexão sobre condutas, comportamentos do monitor, cada um deve ter o foco voltado para si, individualmente, fazendo com que eles não se acomodem e não dividam trechos de estudo com a sua dupla. Muitos desses critérios que a gente utilizou, alguns não concordaram, mas a gente percebeu que foi essencial para o equilíbrio dos monitores e, por consequência, do trabalho dentro do quarto. Lembrando que, ao final, todos aprovaram a ideia. Com certeza. E chegamos ao nosso grande encontro. O que cabe à equipe de coordenação da monitoria fazer durante o encontro de mocidades? Primeiramente, um dos pontos mais importantes é a questão da comunicação com as outras frentes. O coordenador da monitoria ele tem que ser uma referência para os monitores. É justamente o coordenador que vai levar as informações para as outras frentes e trazer da frente para os monitores, evitando assim com que os monitores busquem essas informações diretamente com as frentes. A coordenação é justamente esse elo de contato entre o que acontece no quarto e o que acontece nas demais estruturas do encontro. E é legal, o coordenador está sempre disponível, então ele está numa circulação constante nos corredores. Para isso é que geralmente estão em duplas, então um fica num andar, outro fica em outro, então é sempre importante ele estar ali para tirar qualquer dúvida, principalmente quando os jovens estiverem no quarto, dúvidas em relação à atividade, algum problema que acontece, é o coordenador que tem que ir lá e tentar resolver. Vocês vão dar bastante. Outro aspecto de crucial importância para o andamento do encontro é a realização do banho. E nesse sentido, cabe exatamente ao coordenador de quarto combinar previamente com a coordenação da estrutura responsável pelo banho como será a dinâmica, evitando o desencontro de informações. Os coordenadores de quarto devem realizar a ponte entre a estrutura de banho e os monitores, avisando nos quartos o tempo e o momento do banho.
Outro ponto é combinar a gincana da limpeza com a estrutura, e isso pode ser feito nas reuniões das frentes que acontecem durante o encontro. E por final, o coordenador de quarto vai zelar pelo cumprimento do cronograma e, além disso, mediante a necessidade de cada dupla de monitores e o comportamento dos alunos, auxiliá-los a manter a disciplina no quarto. Outro detalhe importante durante o nosso encontro é o controle de materiais fornecidos. Cabe exclusivamente aos coordenadores da monitoria de quarto entregar e contar esses materiais que forem dados para os alunos nas atividades. É exclusivamente a atribuição dos coordenadores cobrar os monitores e entregar esses materiais, ainda mais porque esses materiais podem ser utilizados por outras frentes. Exatamente. E também sempre ficar atento às reuniões com os monitores de quarto. Lá no cronograma vocês já vão deixar especificado qual é o horário das reuniões. Então, peçam para os monitores ficarem atentos, porque essas reuniões são muito importantes. É ali que a gente vai fazer a devolutiva das atividades da noite anterior, que a gente vai trocar vivências, experiências e muitas vezes animar, né, o pessoal, são momentos que a gente vai se fraternizar, então elas são essenciais. Bom, o encontro acabou, mas o nosso trabalho não. No momento pós-encontro, ainda há algumas coisinhas que o coordenador da monitoria de quarto deve verificar. Quais são elas? Verificação das salas, ver se está tudo em ordem, se algo foi esquecido, arrumação, limpeza. E além disso, a motivação nas redes sociais para que os monitores respondam à avaliação do encontro. Pessoal, basicamente era isso que nós gostaríamos de passar para vocês. É claro que situações imprevistas vão surgir, mas nós temos certeza e confiança de que vocês, com bom senso e principalmente amor, darão conta do recado. A coordenação de monitoria de quarto é uma atividade que exige o nosso esforço, o nosso suor, a nossa dedicação, mas é altamente gratificante e certamente vai ficar marcado no coração de cada um de vocês. E o que a gente deve sempre lembrar é a nossa ligação com a espiritualidade. A gente sabe que também tem uma equipe lá de coordenação amparando a gente. Então a gente tem que passar isso para os monitores e principalmente levar isso no nosso coração. E confiar que por mais que algumas dificuldades aconteçam, a gente vai tirar de letra se estivermos ligados a eles. Estamos todos juntos nessa. Um forte abraço. Tchau, tchau.